Há quem diga que o grande derrotado das eleições de domingo foi o prefeito imperador Mário Botion. Será? Mário Botion, há 2 anos, colocou a sua esposa como candidata a deputada estadual, quando deveria colocar alguém que fosse mais palatável agora, nas eleições deste ano. Na verdade, o que o Mário fez foi um plano diabólico, para não ter ninguém para sucedê-lo. O que aconteceu foi muito simples. Mário queria que o Miguel Lombardi, deputado, fosse o seu candidato, para limpar caminho para ele em 2026 concorrer ao Congresso Federal. Não deu certo, então o seu plano B foi apoiar, entre aspas, a vice-prefeita Érica Tanque, que não chegou, como todos sabem, ao segundo turno dessas eleições. Mário foi maquiavélico. Ele se afastou de apoiadores, de amigos, porque ele não precisava, de fato, de ninguém. Agora, talvez ele reflita que poderia precisar um pouco mais. Mas ele não precisava porque o plano dele sempre foi muito definido, muito bem definido. Ele não queria fazer a sucessão do seu próprio mandato. Ou seja, depois de longevos 8 anos no poder, ele não conseguiu colocar um candidato para o segundo turno. E era, de fato, o que ele gostaria, o que ele queria. Teremos um segundo turno em Limeira. A briga promete ser bastante acirrada. Até lá, muitos comentários. Falaremos também ao longo da semana sobre a Câmara, a nova formação, aqueles que surpreenderam positivamente e aqueles que também surpreenderam do aspecto negativo. Semana apenas começando. Farol de Limeira está no ar. Segunda-feira, 7 de outubro, ano é 2024. A partir de agora, mais uma edição do nosso Farol de Limeira, edição pós-eleitoral. Mas antes, vamos falar com o José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Encinas, seja muito bem-vindo. Grande abraço para você, Beto, e para todos que acompanham o Farol de Limeira. Zé, como é que foi a votação sua? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Beto, né? Eu voto na Escola Castelo Branco, né? Eu decidi votar ontem, Beto. Eu sempre vou mais no horário do almoço, né? Ali por volta de meio-dia até 1 hora da tarde. Ontem eu falei, deve estar muito tranquilo, né? Daí eu fui por volta de 10 horas, Beto. Super tranquilo também, não encontrei fila nenhuma. Você chega, já entra na escola, já tem a indicação da sala, você segue até lá, não tinha ninguém na minha frente. Foi assim, acho que a votação mais rápida que eu participei até hoje, Beto. Assim, em 5 minutos eu entrei e saí da escola. A minha também. O que eu notei lá no Portinari, aliás, foi bom rever muitos amigos lá, né? Isso. Revi, inclusive, a Marli, que é diretora da escola, o João, marido dela, o filho também, perguntaram do Giovanni. O Giovanni estudou algum tempo lá, aliás, muito Sim, tempo lá. é. O que me chamou a atenção do aspecto negativo foi que havia pouca indicação das salas, das sessões. Cheguei e Tá. fiquei ali procurando, tinha uma turma de apoio, mas normalmente tem aqueles cartazes, né? Sala tal, tal, tal. Então, eu subi a escada pensando que o meu local de votação era o mesmo, mas não era. Desci a escada e tinha uma moça da Justiça Eleitoral, falei, escuta, cadê as indicações aqui? Eu quero ir na sessão X. Ela falou, é embaixo. Então tinha mudado, eu falei, mas vocês não indicam, precisava, né, de uma melhor indicação. Aí, com muito custo, viu, Zé? Porque tinha que ser uma coisa muito mais fácil. Acabei descobrindo a minha sala, não tinha ninguém também, voltei rapidamente, já saí. O e-título funcionou, foi realmente muito rápido. Mas me chamou a atenção, do ponto de vista negativo, essa falta de avisos, né, das salas. Mas bom que você votou bem, tudo bem. Mas você tem informações também. Vou falar um pouco mais sobre eleições com o Cláudio, mas tivemos ocorrências fatais esse final de semana. Que triste, hein, Sinas? É verdade, Beto. Teve uma, pelo menos, né, com a morte de uma jovem, Beto, de 21 anos. Isso aconteceu nesta madrugada, Beto, né? Dois jovens, né? Um rapaz de 22 anos e uma menina de 21 anos, Beto. Eles estavam numa motocicleta seguindo, né, de Engenheiro Coelho até Limeira, né, pela rodovia João Tozelo, né, a 147. E num determinado trecho, Beto, no KM 104,
da rodovia, já bem chegando aqui em Limeira, né? O rapaz perdeu o controle da moto e acabou invadindo o canteiro central. E nesse momento ele acabou batendo de frente com uma das placas de sinalização da rodovia, Beto. E com a colisão, a jovem, né, que estava na garupa da moto, a Graziela Barbosa dos Santos, de 21 anos, acabou falecendo no local, Beto. A colisão com a placa foi fatal aí para essa jovem que teve o corpo arremessado aí a 3 metros de distância ali do local da colisão. O jovem que estava conduzindo a motocicleta, Beto, ele sofreu alguns pequenos ferimentos e foi levado até o hospital, né? E chegando lá, Beto, os médicos, né, observaram que ele estava aparentando, né, estar embriagado. E eles fizeram o teste do bafômetro, que comprovou realmente, o teste apontou aí 0,16 miligramas de álcool por litro, né, de ar dele, né? Então, com isso, assim que ele foi atendido, Beto, depois ele receberam os primeiros socorros, né, que ele não sofreu grandes ferimentos, ele acabou encaminhado aí ao plantão policial, onde ficou preso, né, à disposição da justiça, pelo menos ele deve passar aí por uma audiência de custódia na tarde de hoje. Então, triste, né, Beto? O rapaz aí de 22 anos estava conduzindo a moto embriagado e quem acabou pagando com a vida aí foi a garupa, né? Que a gente não se sabe se era uma amiga, se era uma namorada dele, mas a Graziela Barbosa dos Santos, de 21 anos, acabou falecendo no local, Beto. Moto já é um negócio perigoso, né? Moto já é um veículo extremamente perigoso. Agora, dirigir moto embriagado, aí multiplicar por 100 esse nível Sim. de perigo também, né? A gente lamenta muito isso também. Vamos seguindo. Isso, e teve um outro acidente, Beto, isso na noite de ontem, na rodovia que liga Limeira a Iracemápolis. A colisão, Beto, entre dois veículos, né, acabou envolvendo então aí duas condutoras, né, uma mulher de 28 anos e uma mulher de 49 anos. Elas ficaram feridas nesse grave acidente de trânsito aí na rodovia João Mendes da Silva Júnior, né, que é a rodovia que liga Limeira a Iracemápolis, Beto. De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora aí de um Renault Duster de 49 anos, ela seguia pela via no sentido de Limeira, Beto. Quando no KM2 mais 900 metros, por razões desconhecidas, ela acabou aí batendo de frente com um Fiat Palio, que era conduzido por uma mulher de 28 anos e que seguia no sentido inverso, né, no sentido Iracemápolis. Então, houve essa colisão, Beto, e a Duster acabou capotando ali na rodovia, né, na Limeira Iracemápolis, e a condutora ficou presa nas ferragens. Aí foi necessária a presença de equipe do Corpo de Bombeiros, do SAMU, Polícia Militar Rodoviária, todo esse pessoal esteve lá no local para fazer aí o atendimento da ocorrência e também o socorro das vítimas, Beto. Segundo informações obtidas no local aí pelos socorristas, Beto, durante ali o atendimento, essa motorista da Duster, né, que é uma mulher de 49 anos, ela teria dito, né, para esses profissionais aí que estavam atendendo a ocorrência, que ela estava tentando tirar a própria vida, ou seja, ela teria, de uma forma premeditada, jogado o carro contra o outro veículo, né? No caso, o Palio, que vinha na direção contrária, né? Então, agora, após ela ser atendida, né, no hospital, Beto, assim que receber alta, ela provavelmente vai ter que ir para a delegacia para prestar depoimento, né, para saber se realmente ela fez isso, porque é um crime, né, Beto? A pessoa tentar tirar a vida, mas ela quase tirou a vida de outra mulher também, uma jovem de 28 anos, que estava dirigindo ali na direção contrária, né, Beto? E não tinha nada com isso, né? Tá certo, tá certo. Realmente um acidente gravíssimo aí. Fazia tempo que não acontecia um acidente na Limeira e Iracemápolis, né, Zé? Fazia algum tempinho. Assim, Já tivemos momentos mas que com não, mais sim, frequência, sim. né?
No passado era quase semanal, né, Beto? É Você tem verdade. razão, né? A frequência dos acidentes na rodovia que liga Limeira a Iracemápolis diminuiu bastante, mas tem ocorrido sim, Beto. Não faz algum tempinho aí houve um outro acidente grave também. Mas assim, eu estou entendendo que você está querendo dizer que antes realmente era semanal, né? E às É, vezes até é, mais de uma ocorrência por semana. E hoje não, hoje diminuiu bem. é. Agora a frequência de acidentes ali tem sido bem maior, a cada 2 meses, 3 meses, né, tem sido bem maior a, a sequência, né, de Sim, acidentes nessa rodovia. Ela está mais segura, né, Beto, do é. que no passado. Tá certo. Bom, e para fechar, um registro também triste, né? A morte de uma irmã, né? De um colega, um companheiro nosso, Rafael Sereno. O que aconteceu, Encinas? Isso, Beto, né? De uma forma assim, né? Eu fiquei até assustado, né, Beto? Seguindo as redes sociais na tarde de ontem, eu observei uma postagem, né, do falecimento da irmã do Rafael Sereno, a Mônica Sereno, que tinha 44 anos. Como é uma pessoa jovem, né, Beto? A gente não sabia o motivo, mas eu entrei em contato com ele, né, um querido amigo, né, que eu fiz aí na imprensa. Inclusive, eu tinha encontrado com ele aí recentemente, né, numa confraternização, e ficamos muito tempo conversando. E ontem acabou acontecendo isso, Beto. A irmã dele acabou falecendo, vítima de uma parada cardíaca. E como é que se chegou a isso, Beto? Durante a semana passada, né, ela tinha retirado o dente do siso, tá? E aí, depois de um dia ali, houve uma infecção nesse dente. Essa infecção, Beto, ela acabou, né, como diz popularmente, descendo, né, atingiu, né, o tórax e depois ela acabou se espalhando, Beto. Foi uma infecção generalizada que depois acabou causando a parada cardíaca ontem e a morte dessa jovem aí de 44 anos, irmã do nosso querido jornalista Rafael Sereno, né? Então realmente foi uma notícia muito triste, né? Esse passamento aí é, da irmã dele, né, Beto, que era professora da rede municipal de ensino, uma pessoa dedicada, muito alegre, muito, sabe, aquela pessoa que é muito querida, né, e acabou aí agora de uma forma assim, abrupta, né, Beto, quando você menos espera uma situação como essa, uma cirurgia que é simples, né, Beto, hoje em dia a retirada de um dente, né, e acabou dando tudo errado, né, Beto, porque houve ali essa infecção e depois acabou se espalhando, aí, se tornando generalizada, causando uma parada cardíaca e a morte dela, Beto. Tá certo. Lamentamos também nossa solidariedade ao nosso amigo Rafael Sereno, uma pessoa extraordinária também, excelente Sim, jornalista e excelente ser humano. Zé, muitíssimo obrigado. Amanhã tem mais, meu amigo. Um grande abraço e até lá. Ah, o grande Zé, abraço para você. Oi, oi. só para não deixar passar, porque senão nós íamos passar, o Brasil finalmente foi hexa, né? Sim, foi hexa, mas agora no futsal, né, No Beto? futsal. É realmente uma campanha muito legal, Beto, muito bonita, né? 7 jogos, 7 vitórias. E ontem, para aquela cereja no bolo, né, Beto? Foi contra a Argentina ainda, né? É, é. A mesma seleção que havia eliminado o Brasil no último Mundial aí. E agora o Brasil chega na final e ganha da Argentina aí por 2-1 e conquista o hexacampeonato no futsal, Beto. Uma ótima notícia no nosso domingo aí. Beleza, valeu. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, Beto. Tchau, tchau. Vamos lá para a redação da Tribuna de Limeira. Vou bater um papo agora com o Antônio Cláudio Bontorim, que já está conectado conosco. Antes de mais nada, Bontorim, seja muito bem-vindo. Um abraço, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Segunda-feira pós-eleição, pós-primeiro turno, né? Muita gente de ressaca pela vitória e com certeza muita gente de ressaca também pela derrota, né? Você sabe que houve um movimento, né? Sempre isso acontece, né? Bom, o Pablo Marçal deu uma bagunçada legal nas eleições de São Paulo no sábado, né? Exatamente no sábado, com aquela publicação daquele laudo fictício ali e tal, né? Mas aqui em Limeira havia uma expectativa, né, que foi criada em torno da candidatura da vice-prefeita Érica Tanque, de que ela em algum momento estaria na segunda posição. Lugar que ela nunca esteve, até porque o coeficiente da votação da Érica nem de longe chegaria a um segundo lugar nessa corrida eleitoral. Então, foram confirmadas, pelo menos as pesquisas foram feitas lá atrás, o que indica, Cláudio, que não houve nenhuma
movimentação assim muito grande em torno da candidatura dela e deu o que a maioria esperava, né? Segundo turno entre Betinho e Murilo. Beto, com certeza, né? Inclusive nas redes sociais, o prefeito Mário Botion, sua esposa Roberta Botion, o próprio candidato a vice Bruno Bortolã publicaram um gráfico de pesquisa, não se sabe de onde, não se sabe como, né? Dizendo que ela estaria em primeiro e depois candidato A e candidato B em segundo e terceiro. Não especificou quais eram esses candidatos, mas foi publicado esse gráfico de pesquisa nas contas dos três, né? Do prefeito, da sua esposa e também do Bruno Bortolã, no Instagram. Eu vi isso, né? Foi publicado pouco tempo antes de começar o processo eleitoral. Eu achei estranho, mas enfim, né? Eu acho que agora os candidatos vencedores começarem a se preparar para o segundo turno e a candidata que perdeu e os vereadores que não foram eleitos, né? Não foram eleitos, se prepararem aí para a vida fora do processo político, né? Embora a gente não saiba como que vai ser, né? Se o Betinho Neves vai dar continuidade à administração Mário Botion e vai se juntar a ele, né? Se o Murilo vai deixar o pai administrar ou não, isso a gente não sabe ainda. Enfim, vamos ver o que vai dar aí, né? Quem estava apostando num outro candidato vai ter dificuldade para votar no segundo turno, né? Já que será apenas para prefeito e não teremos mais vereadores, né? Eu até penso que a gente poderia deixar os vereadores, né, para um próximo comentário, mas eu queria especular um pouco mais essa questão da escolha do eleitor, né? Nós vamos falar muito sobre isso, né? Quem escolheu a candidatura da Érica escolheu, né, possivelmente a continuidade do governo e muita gente escolheu a Érica pela própria Érica em si. Mas esse voto da situação tende a ir para o Betinho ou para o Murilo, na sua opinião? Então, né, Beto, aí fica difícil a gente dizer, né, porque se for levar em consideração o que Betinho representou para a administração Buchon, é evidente que os eleitores vão votar no Betinho. Se os eleitores estiverem magoados porque o Betinho saiu candidato e atrapalhou a candidata Érica Tanque, teremos outra situação diferente, né? Completamente diferente. Agora, eu acho que o destaque desses resultados é que nenhum dos candidatos, né, dos que foram para o segundo turno, nem a Érica, nem o Mitsunaga, sequer chegaram perto da abstenção, né, que foi de 50.858 votos, Beto. Então, olha que muita gente deixou de ir votar e é um número considerável. Caiu em relação à última eleição, foi de 22% a abstenção. Mas, mesmo assim, a votação que eles tiveram foi menor do que o índice de abstenção. Você sabe que eu conversei com muita gente na véspera da eleição, na semana final, Cláudio, e você toca num ponto importante. Muita gente que nitidamente não estava nem preocupado em votar domingo, viu? Isso também demonstra um grau de insatisfação, né? Com tudo, né? Não é com Limeira, talvez, no cômputo geral, a situação do país, a situação da cidade, mas você tem toda a razão. Muita gente deixou de votar, muita gente não perdeu a chance de viajar ou de fazer alguma outra atividade e não comparecer, né? Até porque por R$3 vale a pena, né? É muito fácil, Beto. A justificativa é muito fácil, né? Você pode fazer, quem tem o e-título pode fazer pelo e-título e depois arrecadar aí uma multinha de R$3 e alguns centavos, né? Então, Beto, apesar de a abstenção ter caído em relação às últimas eleições, ela ainda é muito alto, 20% é muito alto, né? Aí a gente
por isso que a gente diz que o eleitor realmente, aquele que gosta de votar, que quer ir votar, ele teria que ter a liberdade de escolher se vai ou não vai votar, ou seja, voto facultativo. Seria a melhor forma, porque daí quem gosta de votar vai votar e a eleição e os candidatos eleitos são aqueles que realmente os eleitores escolheram, né? Não por obrigação ou por não gostar do candidato da oposição ou do outro candidato, mas sim porque não tem compromisso com esse fator de obrigatoriedade, né? É complicado isso. Eu acho que ainda temos que pensar muito nisso, né? Para que possamos ter eleições mais definidas. Você viu o resultado lá na capital paulista, como que foi, né? Diferença de 50 mil votos de um para outro, desde o primeiro até o terceiro colocado, né? Então, olha, foi realmente muito estranho. Em São Paulo teve esse movimento aí do Pablo Marçal. Agora, provavelmente, a Justiça Eleitoral, o TSE deve cassar sua candidatura, deve torná-lo inelegível por 8 anos, porque ele cometeu um crime grave, né? Falsificar um documento, né? Um documento com a assinatura de um médico que nem é vivo mais, né? Então, vamos agora ver, no nosso caso aqui, né, em Limeira, ver como que vai ser a campanha para o segundo turno. Ver se o prefeito vai anunciar apoio ao Betinho, ver se a candidata Érica vai anunciar apoio ao Betinho, como que vai ficar, né? E também, Beto, lembrando que o Murilo Félix aí deve vir com tudo e deve ter a família também na campanha, mesmo porque a sua esposa, a sua mãe, não se elegeu vereadora, não se reelegeu vereadora. Isso nós vamos deixar para uma discussão aí durante a semana. Nós vamos falar dos vereadores eleitos, dos vereadores reeleitos e dos vereadores também que deixaram de ser eleitos, nomes conhecidíssimos, diga-se de passagem, né? Então eu penso dessa forma, Beto. Eu acredito que agora vamos depender desse movimento, né? Do movimento de apoio, se os votos vão ser direcionados ou não para determinado candidato e ver como que vai ficar essa situação, Beto. Só para fazer o registro, então, amanhã a gente fala mais sobre isso. Foram eleitos Tatiane Lopes, Dr. Anderson Pereira, Helder do Táxi, Everton Ferreira, Estevão Nogueira, Vaguinho de Santa Luzia, Guilherme Guido, João Antunes Bano, Lubogo, Elias Barbosa, Nilton Santos, Isabeli Carvalho, Lemão da Jeová Rafá, Maraísa Mato Silveira, Mariana Calça, Márcio do Estacionamento, Zé da Farmácia, Felipe Penedo, Dr. Marcelo Rossi, Carlinhos do Grota e Costa Júnior. Esses são, então, os 21 novos vereadores aqui de Limeira. Cláudio, amanhã a gente fala mais sobre isso, mais algumas ausências, né? Você citou aí a Constância, outra ausência também foi do próprio Farid, né? Farid, doutor Júlio, Ceará. Ceará também. Tem muita coisa para a gente falar sobre os vereadores. Tá bom, meu amigo. Muita coisa. Vamos ter muito assunto essa semana ainda. Tem. O Cláudio, só uma última análise rapidamente. Do ponto de vista ideológico, vi alguns comentários hoje que o extremismo foi um pouco, talvez, deixado de lado nessas eleições e me parece que o centro-esquerda e centro-direita se aproveitaram dessa brecha. O que você acha disso? Olha, Beto, é bem provável que nós tenhamos esse movimento, né? Depois da polarização, né? Nós tenhamos esse movimento, né? Então, espera-se que a gente caminhe agora para uma despolarização. Vamos ver como que vai ficar em São Paulo. Eu, particularmente, não acredito que Bolsonaro vá se jogar definitivamente na campanha de Nunes, porque ele tem uma altíssima rejeição na capital paulista, né? E ele, em vez de cumprimentar Nunes pela ida ao segundo turno, ele cumprimentou o vice, que é
um militar, né, um coronel da Polícia Militar, que foi escolhido por ele para ser vice do Nunes. Ele não nem chegou a tocar no nome do Nunes, né, ele só falou do vice-prefeito. Então, vamos ver como que vai ser a eleição nesse sentido, né? Porque não haverá muita disputa entre eles, mesmo porque o PT lançou candidatos em poucas capitais, em poucas cidades grandes, para manter a coligação, né? Então, vamos ver aí como que vai ficar. E pela conotação dos resultados, sim, centro-esquerda e centro-direita saíram mais fortalecidos e o radicalismo foi deixado de lado, né? Com grandes derrotas aí para alguns radicais da direita e também da esquerda, se é que nós temos realmente radicais de esquerda, né? Aqui no Brasil. Tem alguns partidos aí que são extremistas realmente, mas são, tem pouca representação ou quase nada. Então vamos ver, durante a semana agora vamos conversar sobre os vereadores eleitos, né, sobre o segundo turno, como que vai ser, esperar o anúncio aí dos apoios, né, para a gente ver aí como que a gente vai analisar toda essa situação. A verdade é que o rei foi destronado. Agora, se foi destronado realmente de forma definitiva, a gente não sabe ainda, né? Ninguém me tira da cabeça que ele plantou toda essa situação, viu, Cláudio? Exatamente, Beto, exatamente. Ele não quis fazer uma sucessão lá atrás, né? Porque uma sucessão não é algo automático, né? Ela tem que ser cultivada, né? Não basta você ter a sua administração aprovada, que necessariamente o eleitor vai votar em quem você indicar. Para mim, eu não mudo de opinião, ele construiu todo um planejamento e jogou a Érica aos leões, como se falava antigamente. Sim, com certeza, porque se ele quisesse eleger o seu sucessor, com certeza ele teria lançado outro candidato ou teria apoiado o próprio Betinho. Acho que ele sabia disso, ele estava consciente disso e ele não quis fazer seu sucessor, justamente para ter o espaço livre. Como você disse no seu editorial, ele tentou, porque tentou fazer o deputado federal Miguel Lombardi ser o candidato, o Miguel não aceitou, né? Então, tudo ficou por este lado, por essa situação. Concordo plenamente. Eu acho que ele não quis eleger o seu candidato, mesmo porque não foi ele que perdeu, foi a candidata que perdeu, né? E a gente vai tocando e vai fazendo essas ligações assim que são muito plausíveis e são ligações realmente que devem ser feitas porque correspondem à realidade da atual situação. Valeu, Cláudio. Teremos muito assunto ainda ao longo da semana. Um grande abraço para você e muito obrigado aí pela contribuição. Parabéns pela matéria postada ainda ontem, né, no site da Tribuna de Limeira. E amanhã a gente dá sequência em tudo isso. Um grande abraço, um ótimo dia a todos e excelente segunda-feira. Muito bem. Até amanhã. Seguimos aqui com o nosso Farol de Limeira. Daqui a pouco teremos aqui a Leilani de Paula aqui para falar sobre um evento, uma palestra, mais uma palestra que ela estará realizando, né? Falará conosco sobre essa atividade voltada ao público feminino. Ninguém melhor do que ela para explicar. Será o quê? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mulheres de Negócios, mais uma em que a Leilani estará participando. Já está conosco. Leilani de Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Começando a semana. Tem um assunto importante para tratar com você hoje, mas vamos deixar para a semana que vem, porque esse me parece muitíssimo mais importante, que é esse evento Mulheres de Negócios, e você será palestrante desse evento. Conte-nos, Leilani, o que é que vai acontecer e quando? Sim, nós temos esses encontros que já está acontecendo aí durante o nosso ano de 2024, onde as mulheres se reúnem e a gente vai fortalecendo, a gente fortalece as mulheres empreendedoras da nossa cidade e eu estarei levando
um assunto muito importante sobre a saúde. A saúde, o movimento que cura, que pode curar a sua vida física, mental, espiritual. Então nós precisamos aí estar nos unindo para realmente estabelecer essa base sobre essa educação sobre negócios, sobre saúde, sobre família. Então, não tem como a gente só cuidar da questão movimento, atividade física, sem falar da vida espiritual, sem falar dessa vida emocional, sem falar de ser mãe. Então, eu falo que o dinheiro só entra na vida de uma mulher quando ela está plena, quando ela está em equilíbrio de corpo e mente. Então, a gente fala de tudo um pouco, né, Roberto? Então, é um encontro de mulheres. Quanto mais unidas, mais amigas, mais a gente vai estar ali numa rede de apoio. Quanto mais essas mulheres estiverem nessas reuniões de negócio, compartilhando as suas ideias, suas histórias, a gente vai se fortalecendo. Então, ali é um grupo de mulheres com propósitos, aliando propósitos, ideias, sonhos, e ali a gente vai nos curando, porque ali a gente percebe o quanto nós somos mais parecidas do que diferentes. Então, às vezes, a gente está enfrentando alguma dificuldade, e ali no momento que a gente vai compartilhando essas dificuldades, a gente também vai se autoconhecendo e vai percebendo o quanto nós podemos também ser acolhida por outra mulher que já passou por essa história. Então, ali também se torna uma rede de apoio muito interessante. Então, nesse momento, eu estarei levando dentro da Sicredi, que são os encontros, né? O meu encontro vai acontecer na quarta-feira, dia 24, às 18 horas. E nós vamos estar falando sim do movimento. Vou estar falando também do câncer. Então, vou falar o estilo de vida, o quanto é importante o estilo de vida para salvar a sua vida. E sem movimento, você não está pronta para os negócios, você não consegue fazer dinheiro na sua vida. Então, o quanto é importante você ter essa saúde física e mental para ser uma mulher de negócio. Então, ele é o encontro de mulheres. E é onde a gente vai criando essa rede de apoio, Roberto. Elani, deixa eu tocar num assunto um pouco sensível, que é a questão do lado emocional. Muitas mulheres, até pela sobrecarga, né, como mães ou companheiras, mulheres, esposas, namoradas, etc., a gente sabe que essas mulheres assumem diferentes identidades ao longo do dia, ao longo da vida. E o aspecto emocional, eu percebo que às vezes ele é muito levado em conta quando os homens que estão numa posição de liderança fazem as suas escolhas. Por serem mais emotivas, entre aspas, né, as mulheres muitas vezes são preteridas em alguns cargos e algumas funções. Mito ou verdade? Sim, nós temos sim algumas intuições que só a mulher tem. Nós temos algumas sensibilidades ali e nós somos dotada de um dom especial. Eu falo que a mulher é feita de fases, a mulher é lunar e o homem é sol, ele é expansão. Então tem algumas situações, alguns cargos que quando tem uma mulher nessa liderança, realmente detalhes não vão passar despercebidos. Ela tem o lado intuitivo, ela consegue fazer uma projeção ali futura de algumas situações que às vezes o homem não consegue visualizar dessa forma. Ela tem uma sensibilidade, sim, mas não quer dizer que o homem não tenha, tá, Roberto? Porque volto a dizer que nós temos tanto a energia feminina quanto a masculina, os dois. E o homem também pode ser dotado dessa energia feminina para ser um homem mais preocupado com essas questões também. Ele pode desenvolver isso se dentro do cargo dele, ele precisar ter essa visão mais acolhedora, ou então uma sensibilidade maior, ele também pode, e ele será muito diferenciado se ele souber usar essa força dentro dele também. Para não ser só aquele homem bruto, aquele homem da fúria do homem, né? Então, se ele tiver essa certa sutileza, delicadeza que a mulher tem em algum departamento ali que há necessidade de acolher mais esse ser humano, que é mais da sua energia da mulher, o homem vai ser diferenciado. E a mulher tem sim, tem esse lado maternal. Essa mulher ela quer estabelecer o convívio social de todo mundo, estabelecer a paz entre todos, ela quer saber se está todo mundo bem. Então é da nossa energia. Então uma mulher que também tem
muito bem essa energia feminina e masculina, bem trabalhada dentro dela, dentro da sua liderança, ela também é uma profissional praticamente insubstituível, porque ela sabe lidar com a fúria, com o momento que ela tem que exercer a sua autoconfiança, o seu poder de liderança e o momento que ela tem que recuar, abaixar a sua guarda e receber, ouvir, acolher. Então, a mulher que sabe trabalhar essa psicologia dentro do trabalho e se conhece, ela também é um ser humano único dentro das empresas. Deixa eu te colocar um último ponto. Nós tivemos aí durante a campanha eleitoral de São Paulo um candidato que deu uma bancada, aí, muitos chamam de cadeirada, né? Uma banquetada no outro, porque ele saiu do sério, né? Vamos dizer assim. Ah, o homem, quando está acuado, ele responde com agressividade muitas vezes, né? Inclusive agressividade física, né? E as Sim. mulheres, quando se sentem acuadas, Gerani? Olha, tem várias situações, porque a gente reage muitas vezes com aquilo que a gente aprendeu também. Isso tem a ver também com o nosso, como a gente funciona. Tem gente que extrava, tem gente que é reativo, então tem gente que não leva desaforo para casa. Então isso é muito individual, Roberto. Tem a ver com o padrão funcional ali do ambiente que você foi criado, a maneira como você foi exposto a todas essas emoções na sua infância. Então tem gente que viveu em ambientes agressivos, aonde que se houvesse algum momento desse mais quente, partiam para a pancadaria. Então a gente sabe que ele reage dessa forma, mas se o ambiente foi mais acolhedor, onde ele teve espaço para ser ouvido e administrar essas emoções desde criança, e isso daí foi dado a ele espaço desde a sua infância, ele não reage na agressividade porque ele não aprendeu dessa forma. Então eu digo que essas cadeiradas, quando vêm, possivelmente vêm também de um ambiente familiar onde pratos voavam, mesas na cabeça, cadeira e tudo mais. Vem de ambientes onde que questões que precisavam ser resolvidas em diálogos era resolvido nas agressões, tanto físicas quanto verbais, porque não sabe lidar com a raiva, não sabe lidar com a emoção, ou seja, não tem gestão das emoções. Então, mais uma vez, a gente fala que o indivíduo hoje, para ele ter sucesso na vida, não é MBA, não é pós-graduação, mestrado, doutorado. É saber administrar muito bem sentimentos, emoções, é saber de si. É aquilo que faculdade nenhuma ensina, é a tua base. É a tua base na sua educação mesmo. Então, hoje fala-se muito na educação positiva, fala-se muito na comunicação assertiva, mas quando que a gente ouvia isso de pai e mãe? Então, hoje nós temos, na história da humanidade, um momento único de falar sobre sentimentos, de falar sobre o que eu estou sentindo e não estar muito bem, não estou muito bem com isso, e pai e mãe está dando espaço ao filho para reconhecer essa emoção e trabalhar com ela. Mas em que momento a gente teve esse espaço? Nem eu, nem você. Então, hoje sim, nós estamos caminhando para uma evolução física e mental. Porque antigamente não havia espaço para chorar. Engole teu choro, isso não é coisa de homem. Ou levanta daí, vai. Você entendeu? A menina não pode isso, o homem não pode aquilo. Então, nós fomos tolhidos de muitas coisas, principalmente na hora que a gente estava ali colocando as nossas emoções e regulando a emoção. Porque criança não tem autorregulação. Quem tem regulação é um homem, a mulher madura. Mas o que nós estamos vivendo hoje, Roberto, é um cenário de homens e mulheres que estão sem regulação emocional porque não aprenderam isso na infância. Mulheres e Negócios. Leilani, então, estará palestrando com o tema O Movimento da Cura. Falaremos mais sobre isso, minha amiga, dia 23 de outubro, 18 horas, no Sicredi Dexis, aqui na rua Tiradentes, 725, centro de Limeira. Bacana, Leilani, parabéns aí. Lembrando que é gratuito, tá, gente? Todo ano eu faço algum movimento gratuito e vai ter o aulão. Todo mês eu tenho um aulão dentro da plataforma Hotmart. Logo estarei colocando o link para inscrição do primeiro lote.
Então, a hora que eu abrir o primeiro lote, corram, porque daí é promocional. Nós temos apenas 3 lotes, preços diferenciados. Então, lembrando que essa palestra vai ser numa quarta-feira, então é gratuito, mas tem vaga limitada. Só cabem 40 mulheres dentro dessa sala. Então, garante a sua vaga, que realmente são informações muito precisas e sempre eu estou trazendo novidade. Nenhuma palestra minha é igual à outra. Então, quem já participou ano passado era outro assunto, era outra dinâmica. Então, isso é uma coisa que eu sou muito criativa. E eu sempre percebo o que está acontecendo no momento e é aquele momento que eu vou fazer a minha entrega. Então, nunca será a mesma palestra. Então, participem, corre que ainda dá tempo. E fiquem atentos ao meu Instagram, leilanidepaula.personal, para que vocês possam aí participar do meu grupo de WhatsApp e já entrar no link de inscrição para o meu aulão que vai acontecer após essa palestra. Somente para meninas. Meninos estão fora dessa aí. Meninos, não, mas é muito importante essas meninas aprender muita coisa e depois ensinar os meninos, né? Porque as mães, as mulheres, levam isso para a família. Então, são elas as matriarcas, são elas que vão conduzir, vão nutrir a família. Então, são informações muito precisas de como conduzir a sua casa. Nós temos 3 casas, Roberto. Corpo é a sua casa, número 1. Número 2, a nossa casa, o ambiente que a gente vive. E a casa, número 3, é da porta para fora. E a gente tem que saber como se comportar nesses 3 ambientes. Valeu, estaremos acompanhando de pertinho. Obrigado, Leilani. Ótima semana. Obrigada. E até a semana que vem. Valeu. Até mais. Muito bem, essa Leilani de Paula participando aqui do nosso Farol de Limeira. Vamos a um rápido intervalinho, depois na sequência o nosso César Roberto vem com o seu boletim esportivo e eu volto amanhã às 10. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira, na manhã desta segunda. Beto, e o Brasil é hexacampeão de futsal, hein? Ontem, na decisão contra a Argentina, deu o time brasileiro, que teve em sua principal atração o goleiro Williams, né? Que fez defesas maravilhosas. Portanto, após 12 anos, o Brasil volta a conquistar mais um título do futebol de salão. Brasil em primeiro campeão, Argentina vice-campeão, a Ucrânia foi a terceira colocada e a França ficou com a quarta colocação. Esta competição que foi disputada lá no Uzbequistão. Parabéns, então, à seleção brasileira de futebol de salão pelo hexacampeonato. Série C do Campeonato Brasileiro, Beto. A Ferroviária de Araraquara, ao vencer o Ipiranga de Erechim no último sábado por 4-2,
conseguiu acesso para a Série B do Brasileiro do ano que vem. Um outro time que também conseguiu acesso é o Atletique de São João del Rei, interior de Minas Gerais. Uma cidade com menos de 100 mil habitantes terá um representante na segunda divisão do futebol brasileiro na próxima temporada. Ferroviária e Atletique vão se juntar com Volta Redonda do Rio de Janeiro e com o Remo do Belém do Pará. Aliás, Remo e Volta Redonda, né, vão fazer 2 partidas a partir do próximo final de semana para saber quem é que vai ficar com o título desta competição. Parabéns, então, à Ferroviária, que tem Júnior Rocha, né, ex-técnico da Internacional aqui de Limeira. Campeonato Brasileiro da Série B, Beto, 2 partidas vão encerrar a 30ª rodada logo mais à noite. Goiás e Santos vão jogar em Goiânia às 9 da noite e no mesmo horário, Sport Recife e Ceará vão jogar na Ilha do Retiro. Campeonato Brasileiro, em sua principal divisão, tivemos a 29ª rodada, que começou na quinta-feira, com Criciúma 2, Atlético de Goiás 0. Na quinta também, Fluminense 1, Cruzeiro 0. Na sexta-feira, o Grêmio, jogando em Porto Alegre, venceu Fortaleza por 3-1. No sábado, o Atlético Mineiro, após estar vencendo por 2-0, cedeu empate por vitória 2-2. Em Bragança, Bragantino 0, Palmeiras 0. Em Curitiba, Atlético Paranaense 0, Botafogo 1. Na Fonte Nova, Bahia 0, Flamengo 2. Na Arena Itaquera, Corinthians e Internacional empataram em 2-2. Em Cuiabá, Cuiabá 2, São Paulo 0. E em São Januário, Vasco da Gama 1, Juventude 1. Botafogo em primeiro com 60, Palmeiras segundo 57, Fortaleza terceiro 55, Flamengo quarto 51, São Paulo quinto 47, Internacional sexto 46. Este o grupo da Libertadores da América. Lá embaixo, Vitória é o 17º com 29 pontos, o Corinthians é o 18º também com 29, Cuiabá 19º 26 e o Atlético Goianiense é o último colocado com 21 pontos ganhos. Copa Paulista, Beto, cara, competição que é disputada aqui em nosso estado no segundo semestre. Primeiro jogo da final, sábado passado em Votuporanga, Votuporanguense 1, Monte Azul 0. O jogo de volta marcado para Monte Azul no final de semana que vem, entre Monte Azul e Votuporanguense. Lembrando que a Votuporanguense jogará esta final, portanto, por um empate, né, para conseguir o título de campeão da Copa Paulista. Lembrando que o campeão poderá escolher o ano que vem para disputar a Copa do Brasil ou então a Série D do Campeonato Brasileiro. Legal, são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico Vitória Contabilidade. Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto, uma boa segunda, uma boa semana para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.